E aqui, talvez, Juca, até seja interessante, né? Devido à nossa audiência da TVT, principalmente junto às classes trabalhadoras, mas também outros setores da sociedade, recuperar historicamente um capítulo que é muito importante no meu modo de ver, que é por que nós estamos com essas imensas dificuldades no campo brasileiro, no âmbito da reforma agrária, mas também em políticas sociais, embora hajam anúncios, etc., essas políticas não chegam na ponta concretamente. Mas, em particular, a agricultura brasileira, hoje, Juca, nós plantamos em 80 milhões de hectares de terra. E desses 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões de hectares são destinados ao plantio de soja, 21 milhões de hectares em plantio de milho, dá 66 milhões de hectares, restando apenas 14 milhões de hectares para outros cultivos. E usam 150 milhões de hectares em pastagens. E veja, quem se beneficiou principalmente desde o final da década de 80, início da década de 90 até hoje? Os grandes do agronegócio, hoje chamados agronegócio, né, e exportadores. Por quê? Porque na década de 80, o Brasil entra numa crise econômica e o processo de desindustrialização brasileira, e veja, o PIB brasileiro chegou a ter 30% do PIB em indústria, ele começa a cair. Mas o Brasil entra numa crise econômica, crise de pagamento, e vem lá o governo Fernando Henrique Cardoso, né, Plano Real, etc., etc., mas precisava vender mais, exportar mais do que comprar. E ele cria um dos primeiros programas, que é o Moderfrota, né? E subsidia a agricultura com juros negativos ao longo de toda a história. Mais que isso, cria em 96 a Lei Candir, que isenta de pagamento de taxação quem exporta. Mas não é o Fernando Henrique Cardoso. Aí vem Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. E o grande agronegócio, nessa última safra, recebeu 400 bilhões, né, de investimentos públicos e mais 1 trilhão de investimentos privados. E a agricultura familiar, 70 bilhões, mas dos quase mais de 4 milhões de pequenos agricultores e assentamentos de todo o Brasil, só 750 mil tiveram acesso, principalmente os setores voltados para as exportações. E aí vem a questão. Quem produz alimentos para o povo brasileiro, que coloca comida na mesa do povo brasileiro, não recebe créditos, não tem isenção fiscal, está empobrecido no campo. Mas olha a contradição. Quem garantiu a vitória do Lula nas últimas eleições. E esse é o nosso problema, e nós fomos honestos com o Lula, ou seja, é preciso criar condições para que essa agricultura familiar, permaneça no campo, 2, continue produzindo comida, 3, tenham condições de uma vida digna.